Boa noite a todos. É com grande gosto que estou aqui convosco e quero falar-vos de algo que tenho vindo a pensar muito nos últimos tempos. Nós tenho chegado a esta conclusão de que nós temos vindo, nos últimos anos, em particular, vindo a ser bombardeados por substitutos do verdadeiro cristianismo. O ser humano é, por natureza, religioso, precisa de acreditar em algo, precisa de servir a alguém. E como já cantava o Bob Dylan, ele dizia: You gonna have to serve somebody. Vais ter de servir alguém. E todos nós acabamos por servir alguém. Acabamos por seguir algo, acreditar em algo. É algo característico do ser humano. E quando o homem rejeita a palavra de Deus, rejeita os princípios bíblicos, vai atrás de tudo e mais alguma coisa. Noutros tempos ia atrás da religião, das várias religiões, e continuam a ir, também do comunismo, noutros tempos, agora de uma forma mais disfarçada, mas há neste momento, poderia dizer, 3 grandes religiões que ser humano irreligioso, ser humano que não crê em Deus, acaba por aderir a uma ou até estas 3 religiões. Uma delas, eu não vou falar sobre estas 2 primeiras, vou falar sobre a terceira, que é o Black Lives Matter. Muitos têm ouvido falar, que é basicamente um movimento supostamente para curar os males do racismo. É, na verdade, uma ideologia bastante racista, porque vai completamente contra aqueles princípios, aquela frase famosa do Martin Luther King que dizia: eu gostava que os meus filhos vivessem num país onde fossem julgados não pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. Mas este movimento que tem vindo a ganhar muita força e a influenciar várias áreas da sociedade. Isto principalmente junto de pessoas que não querem nada com Deus. Mas também está, e é preciso ter cuidado, também está em entrar dentro de algumas igrejas que têm dado lugar a isto. Há outra que até já falei noutras ocasiões, que é aquilo que eu chamo a religião das alterações climáticas. Atenção, eu não sou contra cuidar do meio ambiente, e acho que devemos deixar um planeta o melhor possível para as gerações futuras. Mas há aqui uma crença quase religiosa por parte de algumas pessoas que pensam que o maior pecado da humanidade é o mal que se faz ao planeta e não tanto o pecado que faz separação entre o homem e Deus. E a forma como algumas pessoas encaram estas ideologias são basicamente uma religião. Mas a religião sobre a qual eu vos quero falar é a religião que já é um pouco mais antiga do que esta, talvez, do que estas 2, que é da revolução sexual, que terá começado de uma forma mais clara nos anos 60, com Peace and Love e o amor livre na geração dos pais e dos avós de alguns de vocês, e se calhar de alguns dos que aqui estão até, e que tem vindo a piorar de década para década. E nós hoje vemos que o Deus que muitas pessoas servem é basicamente uma religião. Isto, a revolução sexual é praticamente uma religião. Tem os seus dogmas, tem o seu pecado, também tem redenção, tem todas estas características próprias das grandes religiões. E neste momento o que interessa é agradar a si mesmo, é ser feliz. O critério é eu ser feliz. Não interessa regras, a única regra é fazer aquilo que me faz feliz, aquilo que me faz sentir bem. E estas ideologias que eu vos falei, tanto estas questões raciais, as questões climáticas e estas questões sexuais, são bombardeadas diariamente por vários meios. A comunicação social, que tem estas coisas como
um dado adquirido. As redes sociais estão inundadas de pessoas que pensam desta forma. Temos as celebridades e temos celebridades e pessoas influencers, não é? Pessoas que influenciam a maneira de pensar dos outros. E temos o próprio sistema de ensino, que ensina tudo quanto é erro, tudo quanto é contrário à sã doutrina, é ensinado nas escolas. Vamos ver a evolução, é ensinada nas escolas. As questões sexuais são ensinadas na escola de uma forma contrária ao que a palavra de Deus diz. E mesmo as questões climáticas também é mostrada apenas uma visão, como se fosse ciência, uma visão também contrária àquilo que a palavra de Deus diz. E é neste meio que nós estamos. É neste meio que, principalmente, os nossos jovens estão. No meio completamente dominado pelo inimigo e que nada quer com Deus, que não tem temor de Deus. E estas ideologias todas têm um elemento comum, que é o que fazem o homem sentir-se bem consigo mesmo. Faz o homem ser um ator na história da sua própria redenção. Ou seja, se eu for uma pessoa mais consciente do mal, do racismo, eu posso realizar a minha própria redenção. Posso contribuir para melhorar a humanidade. Se eu tiver mais consciência das questões climáticas, posso ajudar a melhorar a humanidade. E por aí fora. Então, isto faz o homem sentir-se bem consigo mesmo. Estas ideologias querem que o homem se sinta bem consigo mesmo. Enquanto que o Evangelho da graça de Deus, a mensagem da graça de Deus, não tem como objetivo principal fazer com que o homem se sinta bem. Aliás, o Evangelho faz com que o homem se sinta mal. O Evangelho da graça de Deus é aquilo que eu costumo dizer, um verdadeiro murro no estômago, um verdadeiro murro, machadada na autoestima que as pessoas têm. Porque as pessoas gostam de sentir, eu sou boa, eu sou virtuosa. Quase toda a gente tem a atitude do fariseu, não é? Eu não sou como aquele publicano. A generalidade das pessoas pensam assim. E quando aderem a estas ideologias, acabam por se sentir mais virtuosas. Olha como eu sou tolerante para com as pessoas transexuais, para com as pessoas homossexuais. Eu não julgo. É aquele meio versículo que tantos gostam, que tantos que não conhecem nada da palavra de Deus, não têm temor de Deus, tanto gostam de dizer. Eu não julgo. Não me julgues. Jesus disse para não julgar. Esquecendo-se do contexto, esquecendo-se de que, noutra passagem, o Senhor Jesus Cristo diz para julgarmos. Claro que, normalmente, este tipo de mentalidade, este tipo de frases, de postura, vem de pessoas que nada conhecem da palavra de Deus. Nem querem nada com Deus. Apenas querem adormecer a sua consciência. Então temos aqui um completo contraste entre estas ideologias que promovem o homem, fazem o homem sentir-se bem consigo mesmo, e o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus não deixa o homem sentir-se bem consigo mesmo. Leva o homem a sentir a sua irremediável condição de pecador. E então o Evangelho é apresentado como a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz por cada um de nós é dada como a única forma pela qual nós podemos ser redimidos. Enquanto que estas ideologias apresentam uma forma de o homem se melhorar a si mesmo. Vou contar só uma história que se passou há alguns meses, que houve um homem que acabou despedido, já não me lembro bem, acho que foi um médico, que acabou despedido por não embarcar nestas questões da ideologia de género, de que um homem pode tornar-se mulher só porque assim deseja, essas questões que vocês alguns já me têm ouvido falar algumas vezes. E ele foi despedido e depois recorreu para o Tribunal de Trabalho. Eu posso não estar a contar-vos exatamente a história com todo o rigor, mas a ideia é mais ou menos esta. Ele recorreu e depois não lhe foi dada a razão. E a dada altura, não sei se acórdão ou na decisão do tribunal, foi dito algo como:
que as suas convicções eram atentatórias à dignidade humana de uma certa pessoa. Eram atentatórias à dignidade, à dignidade humana. E eu tenho de vos dizer, de facto, o Evangelho, e deixem-me dizer isto até ao fim, o Evangelho é um atentado à dignidade humana. O Evangelho é algo que fere o orgulho humano. O Evangelho não deixa o homem sentir-se bem consigo mesmo. E ai do homem pecador, ai da pessoa perdida, que se sente bem ao ouvir a palavra de Deus e não faz nada quanto a isso. É muito mau sinal, não é? Se calhar é sinal que gosta de ser ofendido, gosta de se sentir mal, porque de facto o Evangelho faz com que o homem se sinta mal. O Evangelho é um atentado à dignidade humana. Para aquele que rejeita, não é? Para aqueles que rejeitam é a loucura, não é? Como a palavra de Deus diz. Mas para aquele que crê, o Evangelho confere. A pessoa, quando aceita o Evangelho, percebe o quanto é valorizada por Deus. Porque Deus enviou o Senhor Jesus Cristo a este mundo para morrer a morte que ele merecia. Portanto, por um lado, é um atentado à dignidade humana, mas por outro lado, confere grande dignidade. Então, nós vemos que, de facto, estamos num mundo muito, muito complicado. Como eu já vos falei há algum tempo, vivemos num mundo que não é para crentes, um mundo que é adverso, num mundo que tem os seus princípios completamente contrários ao que a palavra de Deus diz. Vejam só aqui este contraste. O mundo, o que é que nos diz? Vive para ti mesmo. É o foco do mundo. Vive para ti mesmo. Faz aquilo que te dá prazer. Enquanto que a Bíblia diz o quê? Morre para ti mesmo. Vive para ti mesmo, diz o mundo. Morre para ti mesmo, diz a Bíblia. Ama-te a ti mesmo, diz o mundo. A Bíblia não diz para nos odiarmos a nós mesmos. Não diz isso. Diz, ama os outros como a ti mesmo. O mundo diz, a verdade não existe. Não sei se esta afirmação é verdade, mas para eles, alguém dizer que a verdade não existe é caso para perguntar se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Mas a verdade, de facto, existe. A palavra de Deus diz-nos que o Senhor Jesus Cristo é verdade. E que a palavra de Deus é verdade. Deve ser essa a referência. Sempre. Para aquilo que quer ser bem sucedido na vida. Do ponto aos olhos de Deus. O mundo diz, tu desejas algo? Isso está certo. Se tu desejas isso, está certo. Enquanto que a Bíblia diz para desejarmos o que está certo. Vejam, aparecem as mesmas palavras. O que deseja está certo, diz o mundo, mas a Bíblia diz, deseja o que está certo. Cultiva os sentimentos, os bons sentimentos. Cultiva as virtudes bíblicas. O mundo diz, o que te faz feliz está certo. A Bíblia diz, serás feliz fazendo o que está certo. Ou seja, Deus chama-nos a sair deste mundo, a vivermos de uma forma completamente contrária ao curso deste mundo. O curso deste mundo é completamente contrário a Deus. E vamos perder. Vamos perder se rejeitarmos o curso deste mundo. Eu tinha um colega que conheci por pouco tempo. Até foi um daqueles que, muito indignado com algumas das minhas publicações no tempo em que eu tinha Facebook, me desamigou, bloqueou, muito chateado. Ele disse, na altura em que eu convivi com ele, uns meses antes de casar, eu estive a dar aulas em Lisboa. E falávamos, eu falava-lhe daquilo da minha fé, no Senhor Jesus Cristo, e dizia-lhe que o sexo era algo para depois do casamento. Obviamente. E ele dizia-me, claro, usando uns termos que não podem ser aqui reproduzidos de forma alguma, dizia-me que só estava a perder. Já tinha perdido muito. Aos 27 anos, perdi muito, realmente. Aos olhos deste mundo, aos 27 anos casar virgem é algo completamente do século passado. É muito, muito século passado. Mas eu não tenho problemas nenhuns. As minhas convicções, os princípios que eu sigo, e que eu devia seguir mais à risca,
mas pelo menos a norma que eu proponho e pela qual eu procuro viver, não são princípios do século passado, nem do tempo dos meus pais. São do tempo, tem 2000 anos ou mais. Os princípios que eu procuro seguir, ou que eu deveria seguir. Eu não vou ter aqui a presunção de que fiz tudo bem, que sou um exemplo a seguir. Mas vejamos José. Daqui a bocadinho vamos falar sobre José. Um jovem que viveu há cerca de 4 mil anos. Ou seja, os princípios pelo qual ele regia a sua vida são os princípios que vamos viver agora. Não tínhamos problemas em que nos chamem de ultrapassados, retrógrados. Sim, de facto, os nossos princípios são muito, muito antigos. E resultaram. Resultaram até que o mundo começou, uma após outra, a deitar abaixo as cercas, os limites que Deus estabeleceu. Uns após outros, os limites têm vindo a ser erradicados. E com graves consequências. Com graves consequências para quem não sei. Reparem só aqui no seguinte. Se seguíssemos a ética sexual bíblica, que nos diz claramente que o casamento entre um homem e uma mulher, e nós lemos isso logo no princípio da palavra de Deus. Por isso eu não percebo como é que alguém que diz cristão rejeita o que está no princípio da palavra de Deus. Eu digo, estes jovens que aqui estão, nós devemos defender o que a palavra de Deus diz desde Gênesis 1:1. Não é desde Gênesis 11, quando Deus chama Abraão, porque o que está antes é tempo mitológico, coisa assim. Desde Gênesis 1:1. E se nós abraçarmos o que a palavra de Deus diz, sem reservas, sem medo de nos chamarem quadrados, desde Gênesis 1:1, vamos evitar muitos dissabores. E vamos rejeitar completamente toda esta doutrina diabólica que nos querem vender. E que estão a minar a mente das nossas crianças. E digo crianças mesmo. Eu já vou ler o versículo que é em Gênesis 2. É que os nossos jovens estão agora a ouvir coisas bem cedo, com 10, 12 anos, que eu só muito mais tarde ouvia. Os estímulos sexuais começam muito mais cedo. Começam no início da adolescência. Ou antes. E prolongam-se. Vemos como hoje os jovens casam muito mais tarde. Não é? Alguns casam aos 30, alguns mais tarde ainda. No outro tempo, os jovens começavam a despertar um pouco para os rapazes, a despertar para as raparigas e vice-versa, aos 12, 13, 14 anos. E depois casavam aos 20, à volta disso. Portanto, não havia ali muito tempo para fazer grandes disparates, mas ainda assim alguns faziam. Agora, desde os 10 até aos 30 e tal, há muito espaço para fazer muita asneira. E particularmente se não se tiver os princípios que a palavra de Deus ensina. Então, em Gênesis 2, versículo 24, lemos assim: Portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Esta passagem e o conhecimento que nós vemos na palavra de Deus deixa bem claro que o sexo é algo que Deus estabeleceu para uma relação de casamento entre o homem e a mulher. Apenas e só. Mas infelizmente já se deitou abaixo o casamento, já não é preciso ser dentro de casamento, já não é preciso ser entre um homem e uma mulher, já não é preciso ser dois, já não é preciso nada. Vale tudo. Vale tudo, como se costuma dizer, vale tudo menos tirar olhos. É terrível. É terrível e nós temos de ser contra esta cultura. Temos de remar contra a corrente deste mundo. Como se costuma dizer, só os peixes vivos conseguem nadar contra a corrente. E se tu és um peixe vivo, se tu és
Alguém que tem vida em Cristo, deves ir contra a corrente. Porque é fácil ir nesta corrente. Mas se nós seguíssemos... Porque assim, nós podemos perder, como eu estava a dizer daquele meu colega, só estás a perder. Podemos perder momentaneamente. Podemos perder por um pouco de tempo o gozo do pecado. Mas teremos ganhos eternos. E temos também ganhos já neste presente tempo. Reparem no seguinte. Se o mundo seguisse, e se nós em particular, agora cada um pense para si, mas se todo mundo seguisse a ética sexual bíblica, que nós lemos aqui, logo em Gênesis 2, não haveria vítimas nem consumidores de pornografia. Não haveria exploração, tráfico, nem abuso sexual. Não haveria doenças sexualmente transmissíveis. Não haveria violação. Não haveria gravidez indesejada. Não haveria aborto. Não haveria piadas, nem palavrões de cariz sexual. Não haveria prostituição. Não haveria o drama e a dor causados pelo divórcio. Não haveria homens que abandonam as suas mulheres e a família por uma mulher mais nova. Reparem como tantos dissabores, tantos problemas sociais serão evitados se o mundo, mesmo não aceitando a salvação de Deus, se seguisse estes princípios. E durante muito tempo, isto que eu acabei de falar, não era tão predominante como é agora. Mas isto agora, muito disto é aceite completamente. E são resultados desta revolução sexual. Agora, o sexo não precisa estar restrito a uma relação de casamento. É como cada um quiser, cada um é livre. A palavra principal, essencial na questão do sexo é o consentimento. O que interessa é que as duas ou mais pessoas envolvidas estejam de acordo. Desde que as duas pessoas queiram, tudo bem. Há tempos vi um programa, vi um homem que quer casar com uma mulher, mas ela mal vai para a relação, já diz que quer uma namorada. Ou seja, ele não aceita aquilo. Gosta muito dela e aceita que ela tem uma namorada. Ou seja, não sei como é que aquilo será, mas ele aceita. E quem vê de fora diz, olha, ele sabe ao que vai e o que interessa é o consentimento. Ou seja, todas as cercas que Deus colocou para a nossa proteção são derrubadas. Eu já contei esta ilustração a propósito do dispensacionalismo, mas acho que aqui também é possivelmente até mais adequada. É uma ilustração já um pouco antiga, não vos sei dizer de quem é. Que é para mostrar a diferença entre um conservador e um liberal. Um conservador vê uma cerca no meio de um terreno e diz, olha, eu não sei porque é que isto está aqui. Eu vou tentar perceber porque é que está. Vou tentar, não estou a ver para que é que isto serve, mas vou tentar perceber. Um liberal, eu identifico mais com o conservador, não é? Conserva o modelo das suas palavras, não é? Que é a palavra de Deus diz. Um liberal, um progressista, diz, eu não sei porque é que esta cerca está aqui, vou tirá-la. O problema é que esta cerca pode estar, às vezes estas cercas estão mesmo a proteger-nos de um precipício. As pessoas tiram e caem ao precipício. E estas regras que a palavra de Deus indica estão ali para a nossa proteção. Vejam como esta revolução sexual, que supostamente é para o homem se realizar mais, não estar ali tão preso, tão tolhido na sua felicidade, tão viver uma vida tão enfadonha. Ora, só uma mulher não vai experimentar outras. Esta é a ideia, não é?
nos, ao seguirmos a ética sexual bíblica, como não é privamos, nos safamos, passa a expressão, nos safamos de tantos problemas. Eu, pelo facto de ter casado virgem, e a minha mulher também, não precisamos estar aqui com a preocupação, será que ela tem alguma doença sexualmente transmissível? Será que tem isto? Será que tem aquilo? E tantos outros problemas que surgem quando uma pessoa envereda pelo percurso deste mundo. Aí é que eu posso dizer, só perdes. O mundo, de facto, quer convencer-nos de que é bom seguir este rumo. E eu lembro-me de Adão e Eva. Adão e Eva sabiam que não deviam comer da árvore que estava no meio do jardim. E reparem como Eva foi tentada. E lemos isso logo a seguir, àquela passagem que acabámos de ler. Ou seja, nós temos de ir ao básico, ao princípio da palavra de Deus. Macho e fêmea, também isto põe logo por terra a questão da transexualidade, que é tido como um dado adquirido. Nestes últimos tempos, nestas últimas semanas, nos Estados Unidos já li uma questão do governador da Califórnia que está a passar um mau bocado porque querem pôr de lá para fora, e alguém que está para ser candidato, eu digo candidato, a substituí-lo, a ir a eleições contra ele, é um homem que agora diz que é mulher, era o Bruce Jenner, que até ganhou medalhas olímpicas, e agora diz que é uma mulher, diz que é Caitlyn. E canais de televisão mais conservadores, e todos, eu não ouço praticamente ninguém a dizer que ele é um homem. Já todos aceitam, é uma mulher. Ele teve filhas, e pelo menos filhas teve, como homem, e agora toda a gente chama-lhe mulher. Há uns anos, uma filha dele postou no dia do pai uma fotografia dela com ele. Ela agora veste como mulher e tudo. Até ganhou um prémio pela sua coragem e tal. Ela postou uma fotografia dela com o pai e o pessoal caiu-lhe todo em cima. Assim, ela tem um pai. Aquela pessoa que diz que é mulher continua a ser o pai dela. Mas estas questões já estão... o mundo já dá de barato. Já ninguém que queira permanecer relevante na sociedade ousa fazer frente a isto. Tal como nós, muitos de nós, acabamos por dar de barato. E está aqui uma pessoa que eu sei que não, que eu gosto muito dele, e ele é muito certinho nessa linguagem. Chamar marido a quem não é marido. Por exemplo, alguém divorcia-se e casa com outra pessoa, vamos chamar marido? A palavra de Deus diz que não. Vamos chamar ex-marido? Não deixa de ser marido, não é? Mas só que nós já começamos a falar a língua do mundo. Começamos a falar, e cuidado, nós que somos pais e somos mais velhos, temos de ter cuidado com usar a linguagem. Não devemos usar a linguagem deste mundo. Podemos ter problemas. Eu soube recentemente de uma crente que no trabalho dela, por acaso a pessoa em casa não é aluna, mas é uma rapariga que vai passar a ser rapaz, supostamente, ou ao contrário. Eu ainda não tenho situações dessas no meu trabalho. Mas não sei como é que vou reagir. Há pessoas que já foram despedidas por causa disso. E não é só histórias de sites cristãos para tentar meter medo às pessoas de que está aqui, há um grande perigo com esta agenda de ideologia de género. Não, isto está mesmo a acontecer. Então, já ninguém, ou poucos, ousam fazer frente a isto. E nós temos se alguém fale segundo as palavras de Deus. Mesmo que custe, mesmo que seja desagradável, mesmo que seja pouco simpático, temos de falar segundo as palavras de Deus. Então vamos isto a propósito de seguirmos o curso deste mundo, a propósito de ser mais fácil, e poucos que fazem frente. A Eva foi tentada.
E reparem como o diabo tentou semear a dúvida no pensamento de Eva. E Eva respondeu... Não, a serpente perguntou: foi assim que Deus disse? E o diabo também diz hoje aos crentes: Deus disse mesmo que o sexo fora do casamento está errado? Deus disse mesmo que o ajuntamento não é a mesma coisa que o casamento? Não basta as pessoas juntarem-se? A Bíblia diz mesmo que a pornografia é prejudicial? Vai julgar alguém por causa de quem ela ama? Porquê é que defendes uma visão do sexo tão fechada, tão ultrapassada? Não achas que essa ética que tu procuras seguir não está completamente ultrapassada, desfasada do mundo em que vivemos? Não será que Deus está a privar-te de desfrutares de algo mais? Foi esta a ideia que a serpente estava a fazer passar a Eva. Deus está a privar-te. Há um mundo de opções. E Deus está a querer fechar-te numa caixa. Ele não é assim tão bom quanto isso. É isso que o mundo quer fazer a querer. E vemos como Eva, falta de firmeza, porque ela até começa a acreditar naquilo que o diabo está a dizer, naquilo que a serpente está a dizer. Porque diz, de facto, Deus disse para eu não comer nem tocar. Ou seja, nós acabamos por fazer de Deus ainda mais restritivo do que ele é. Porque os limites que ele coloca é para o nosso bem. Não é nada porque ele tenha gosto em ver-nos, em privar-nos de algo. Ele não quer que nós vivamos uma vida menos realizada. Então ela acabou por ceder, porque aquilo era de facto agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Era bom para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então, o mundo procura vender-nos algo que é agradável, que é belo. Só que depois as consequências nós sabemos que as pessoas acabam por colher os frutos amargos, tal como Eva acabou por colher. Comparemos esta situação. Ainda há dias ouvi alguém falar sobre isto. Eva estava no paraíso e foi vencida pela tentação. O Senhor Jesus Cristo estava no deserto e não cedeu. Porquê? Citou a palavra de Deus. Reparem como ele respondeu com a palavra de Deus. E cada um de vocês, e eu, para não ceder à tentação, para permanecer puro, que é o desejo de Deus para cada um de nós, tem de estar firmado na palavra de Deus. É essencial. Porque se não estivermos firmados na palavra de Deus, se não soubermos o que é que a palavra de Deus diz, se não alimentarmos a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus, vamos ser presa fácil do inimigo. Vai ser fácil ceder. Até vai parecer melhor. Porque a nossa vista começa a ficar distorcida quando deixamos de nos alimentar da palavra de Deus. E muitas pessoas que estiveram no nosso meio começam a enverdar pelos caminhos do mundo e depois começam a dizer... Eu lembro de ouvir um rapaz que os pais são crentes e esteve no nosso meio muito tempo. A dada altura estava alguém numa mensagem a falar sobre a questão do namoro com um descrente e ele disse: onde é que está isso na Bíblia que não se pode namorar com um descrente? Lá está, uma pessoa começa a enverdar por maus caminhos, por algo que não é de acordo com o que a palavra de Deus diz, e depois começam os seus próprios sentimentos, os seus próprios sentidos começam a ficar
deficitários. Queria falar-vos ainda de José. José tinha um problema. E alguns que estiveram comigo, estiveram na semana passada nas Fontainhas, e o nosso irmão Eliseu Alves falou de José. E eu concordo com o que este irmão dizia. José tinha um problema. Ele era bonito. E aqueles que são bonitos sofrem mais tentações. Mais tentações do que os que não são tão bonitos. Eu dou graças a Deus por conseguir passar a minha adolescência de uma forma mais ou menos incólume, pelo facto de não ser como José. Posso ter sacrificado a minha juventude, mas salvei a minha vida adulta. O facto de não ser tão popular entre as raparigas ajudou a me privar de problemas maiores. É apenas uma brincadeira, mas é verdade. Então dizia este nosso irmão, precisamos de orar pelos bonitos. E se calhar algum jovem ora por uma rapariga bonita, não é? Mas não é nesse sentido. É porque eles são mais expostos a tentações. E tantas vezes vai o cântaro à fonte que um dia quebra-se, não é? E portanto, particularmente esses precisam estar bem firmados no que a palavra de Deus diz. Precisam de amar ao Senhor acima de tudo. Porque José foi tentado várias vezes. Várias vezes. E houve um dia em que a mulher de Potifar fez-lhe uma cilada. Porque quando foi lá à casa, isto é em Gênesis 39, quando ele foi lá à casa, ele não sabia, mas não estava lá mais ninguém. Então ela tentou uma vez mais, e ela disse, deita-te comigo. Mas antes no versículo 9. Versículo 8. Eis que o meu Senhor não sabe do que há em casa comigo. Entregou em minha mão tudo o que tem. E ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és tua mulher. Como faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Ele de facto amava a Deus. Ele era íntegro. E não cedeu. Não cedeu, mas precisou de fugir. Ele não ficou ali a pensar como é que seria, como é que não seria, a pensar nos prós e nos contras. Ele não tentou sequer resistir. Ele fugiu. Porque é curioso que a palavra de Deus nos diz para resistir ao diabo. Tiago e Pedro dizem isso. Mas o apóstolo Paulo, sobre os desejos da mocidade, não diz para resistir. Diz para fugir. E foi o que José fez. Não podemos dar lugar ao diabo. Também diz Paulo aos Efésios. Ele poderia ter pensado, olha, não está aqui ninguém. Ninguém vai saber. Ela até é bonita. Coitada dela. Está sozinha. O marido é eunuco. Coitada. Mas José não esteve ali a pensar racionalmente. Ou tentar pensar. Pensou racionalmente, mas não esteve ali a tentar ver os prós e os contras desta situação. Como é que ele poderia fazer? O que é que ele poderia fazer sem que fosse descoberto? Não. Ele fugiu. Porque tinha, de facto, princípios. Ele não foi naquela hora só que ele decidiu ser íntegro. Não foi só ali. Já vinha de antes. Porque se nós não cultivarmos isto desde bem cedo, quando surgir a tentação, vamos ser presa fácil do inimigo. E eu não quero roubar muito mais tempo, mas queria deixar-vos com alguns princípios importantes, princípios bíblicos que cada um de nós deve ter. Devemos, em primeiro lugar, precisamos de pedir a Deus orientação, força. Percebermos que estamos numa situação muito, muito complicada. Muito difícil, que as tentações são grandes. Que não é pela nossa força que o vamos conseguir. Reparem a diferença entre José e Sansão. Sansão pensou, eu vou levantar-me como dantes. Eu tenho força. Foi na sua força e ficou ali. Já não conseguiu levantar-se.
Só com a força de Deus. Só com o poder do Espírito de Deus. Muito importante também é adquirir convicções. Alimentar-nos da palavra de Deus. Já vou falar a seguir de outra coisa da qual não nos devemos alimentar, mas devemos alimentar da palavra de Deus. Adquirir convicções. Não é porque o outro diz que eu não devo fazer, é perceber porquê. Acima de tudo porque eu lembro perfeitamente, eu era da vossa idade ou mais novo, que o nosso irmão Carlos Oliveira, durante uma semana inteira, esteve a falar-nos disto. E então nós todos os dias líamos um versículo. Ele lembra-se certamente. Em 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Nós temos a obrigação de viver de uma forma diferente. De forma a agradar a Deus. Precisamos de adquirir convicções baseadas na palavra de Deus. Porque senão vamos ser presas fáceis. Para que possamos responder ao inimigo quando nos tenta responder com a palavra de Deus, como fez o Senhor Jesus Cristo. Precisamos de ter amigos piedosos, amigos sinceros, amigos tementes a Deus. Porque naquela passagem que eu vos disse há bocadinho de foge dos desejos da mocidade, Paulo diz, foge dos desejos da mocidade e depois segue, ou seja, deixa, mas segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Ou seja, procura a companhia de pessoas piedosas. Que nenhum de nós tenha o azar, mas também isso, as pessoas põem-se a jeito para isso, de ter amigos sagazes. Quem é que tinha um amigo que era muito sagaz? O irmão Amadeu sabe, de certeza. Havia um filho do rei David que tinha um amigo. E esse amigo era muito sagaz. Era um sabidolas. Sabia a toda. Tinha a escola toda. E era o Jonadab. O filho de David era Amon. E esse amigo era Jonadab. E então, este Amon, nós lemos isso no segundo livro de Samuel. E então, este Amon gostava da irmã. E queria possuir a irmã. E então, ele não sabia como fazer. E então, este amigo deu-lhe conselhos. E lá conseguiu o que queria. E mal a teve, desprezou-a. Tinha um amigo destes. Não procures amigos destes. Não procures amigos que te digam sim, sim, vai, força. E até ajudam. Não queiram amigos destes. Não queiram amigos como os amigos de Absalão, de Roboão, que quando foi preciso tomar uma decisão importantíssima, ele aconselhou-se primeiro com os mais velhos, deram-lhe um conselho sábio, aconselhou-se com os mais novos e foi a desgraça dele. Cuidado com os média, com as redes sociais. Cuidado com o que tu consomes de música, de filmes, de séries. Reparem que as séries já tomam toda esta podridão sexual como dom de barato. E nós até já estamos um pouco adormecidos que vemos coisas impensáveis. Quando eu tinha a idade de alguns de vocês, eram impensáveis. O meu pai desligava logo a televisão. E nós vemos. Já temos nossos sentimentos adormecidos para isso. Isto depois acaba por moldar a nossa maneira de ver as coisas. Eu costumo contar de um filme que vi, que é um filme bonito. É o Before Sunset. Há dois filmes, Before Sunrise e Before Sunset. Antes do amanhecer, antes do anoitecer. E no segundo filme destes, o primeiro é de um rapaz e uma rapariga que se encontram ainda antes de haver telemóveis
num Interrail na Europa e apaixonam-se. E combinam encontrar-se no ano a seguir, mas desencontram-se. O primeiro filme foi o encontro deles na Europa, uma história de amor bonita e tal. E o segundo é 10 anos mais tarde, e percebe-se que eles se desencontraram e acabam por se encontrar casualmente. Então, cada um deles já tinha casado. E eu chego ao fim do filme a pensar, opa, o que era bonito era ele deixar a mulher dele, ela deixar a mulher dele e ficarem juntos. Isto é que ficava bem. Que ficava uma história lindíssima. Mas espera aí, o que é que a Bíblia diz sobre isto? Não aprova isto, pois não. Mas nós estamos levados, o mundo leva-nos a pensar que isto é bom. É terrível. Portanto, como dizia Asaf, por um pouco os meus pés escorregaram. Por isso, cuidado com os média. E cuidado com a vida, uma vida... posso parecer mesmo muito velho a dizer isto. Cuidado com as drogas e com o álcool, jovens. Parece mesmo conversa de... Pode parecer conversa de velho. Mas cuidado. Isto está muito mais próximo de nós do que nós possamos pensar. Uma vida dissoluta, uma vida de droga, uma vida de sexo. Cuidado. Porque normalmente as drogas e o álcool vêm acompanhadas de uma vida que depois leva a promiscuidade sexual e a grandes consequências. Por isso, jovens, e não só, muito cuidado. Não sigam o que o mundo diz. Não acreditem na mentira ardilosa do diabo. De que vais ser feliz. De que Deus está a privar-te de tanto. Não. Infelizmente, até nas igrejas, por vezes, se cede nestas áreas. Há igrejas que aceitam perfeitamente que as pessoas vivam juntas, que as pessoas se divorciem e recasem, que aceitam a homossexualidade, mas nós temos de ir ao que a palavra de Deus diz. Tem de ser esse o nosso padrão. E por aqui fico. Acho que nós podemos conversar mais um bocadinho depois. Poderei responder algumas perguntas. Eu se calhar não sou a pessoa indicada, mas outros poderão responder. Sejam firmes no que a palavra de Deus diz. Tenham amigos, verdadeiros amigos, que vos possam ajudar a superar as tentações, que vão ser muitas, principalmente para os bonitos. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e nos ajude a honrar a Deus também nesta área, que é muito, muito, muito importante. Dário,